Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo dessa sexta-feira. Um vídeo que iremos falar sobre duas grandes informações que surgiram aí nessas últimas horas de sexta. Uma sobre a possibilidade hoje real, porém ainda muito no campo da especulação de uma compra da SAF Cruz Maltina por parte do grego Evangelos Marinakis. As evidências, elas de fato começam a surgir com mais força. O filho dele, dono da empresa que hoje tem o conglomerado de clubes com Rio Ave, Nottingham Forest e Olympiacos, vem começando a interagir com algumas grandes influências da torcida vascaína. A gente vai explicar isso aqui a vocês, que é até comentário, tá? Comentário de torcedor colocado nas fotos dele com a seguinte frase: "Vem pro gigante", já está sendo curtida por esse grego. A gente vai explicar essa situação, trazer também, é claro, outras novidades do que está acontecendo aí nos bastidores que faz o vascaíno acreditar nessa possibilidade hoje, meu amigo, que sim, volto a repetir, não tem por que mentir, não tem por que enganar, ainda está muito mais no campo da especulação do que no campo da verdade. Porém, o Vasco, diante disso tudo, se manifestou. O Vasco, agora há pouco, algumas horas atrás, através do seu próprio site oficial, falou sobre a possibilidade de uma venda da Vasco da Gama SAF. E ainda confirmou, tá? Se houve ou não houve proposta até o momento. Além disso, também vamos falar sobre uma outra situação que aconteceu também nessas últimas horas. E eu tenho que criticar. Infelizmente, eu tenho que criticar. Eu acho, isso é um achismo, porque eu sou Vasco. Eu não sou Flamengo, eu não sou Fluminense, eu não sou Botafogo, não sou São Paulo, Corinthians ou qualquer outro clube. Eu sou o Vasco. E eu sei o que o torcedor vascaíno faz. Eu sei o amor que o torcedor vascaíno tem por cada cria que passou por aqui. O Vasco, ele tem vários jogadores espalhados pelo mundo. O Vasco tem o Ricardo Graça, lá no Japão. O Vasco tem o Andrei na França. O Vasco tem o Douglas Luiz na Juventus. E N jogadores, vários jogadores. Vários jogadores. Só que qual é o grande problema? Parece que esse amor que o vascaíno tem por esses crias é demais. Sabe por quê? Porque não está sendo recompensado não, meu amigo. O Andrei hoje, pela parte da tarde, ele de fato disse que a prioridade dele era o Vasco da Gama. Mas olha, o papo que o Andrei Santos deu é simplesmente vergonhoso. Vergonhoso. O Andrei simplesmente, em uma entrevista, ele praticamente se jogou para o Corinthians. E eu vou falar sobre isso aqui com vocês, que eu gostaria de entender. Como um clube que faz tanto pelos seus jogadores de base, dá colégio, dá comida, às vezes até dormitório dá, é tão negado quando esses atletas chegam ao profissional. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso, temos muitas informações, muitas novidades, um Fala Gigante que chega aí de fato bastante movimentado e bastante agitado a vocês nessa tarde de sexta. Porém, vascaíno, rapidinho aqui, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que tá aí, ó, do outro lado ainda não é um inscrito no nosso canal, a gente vai pedir aí a sua ajuda. Como? Com a sua inscrição, com o seu like, com o seu joinha, com o seu gostei. É fundamental você participar do nosso vídeo através desse like, dessa inscrição, para ajudar a divulgação do nosso trabalho. A gente não pede absolutamente nada aqui no canal, apenas isso de fato. Então, antes de sair, ou agora, já deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. É rápido, é fácil, gente. Não tem trabalho algum. E você ajuda muito mesmo o nosso crescimento. Fechado? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco, torcedor. Quero começar aqui primeiramente falando sobre essa situação da SAF Cruz Maltina, pois o que aconteceu, né? O Vasco recentemente teve vários problemas, vários não, né? Todos os problemas com o seu ex-sócio, que era a empresa norte-americana 777 Partners. E com isso, né, a sociedade que havia entre o Clube de Regatas Vasco da Gama e essa empresa norte-americana acabou. Hoje não há mais sociedade. O grupo norte-americano, inclusive, praticamente decretou aí uma falência, né? Hoje quem toma conta dos ativos da 777
é uma empresa chamada ICAP, que tem ainda 31% das ações da Vasco da Gama SAF. E o Vasco hoje ele busca um novo sócio no mercado. O Vasco busca, tá? O Vasco financeiramente não tem condições de se sustentar. Não tem. A menos que passe aí 4, 5 anos nessa mesmice de lutar para não cair ano a ano, para tentar se reestruturar financeiramente e colher frutos daqui a alguns anos. Acho que não é isso que o Vascaíno quer. O Vascaíno quer resultado urgente para agora e tem que ser assim. A gente sofreu muito nesses últimos anos e o Vascaíno está cansado. Essa é a grande realidade. Acho que emocionalmente o Vascaíno ele cansou. Não aguenta mais ficar ano a ano sofrendo para não cair, lutando para sonhar com uma vaguinha numa pré-Libertadores. Acho que isso não é mais o que o torcedor vascaíno quer e almeja daqui para frente. Então, há a necessidade de uma solução urgente. E essa solução urgente, ela passa por uma venda, e essa venda ela vai acontecer. E nesse início de semana, na segunda-feira, o jornalista Jorge Nicola trouxe uma informação que agitou os bastidores da nossa colina histórica. Qual foi a informação dada pelo jornalista Jorge Nicola? De que um grego, magnata, bilionário, com uma fortuna avaliada em 22 bilhões de reais, chamado Evangelos Marinakis, que tem hoje 3 clubes na Europa, o Olympiacos na Grécia, Nottingham Forest na Inglaterra e o Rio Ave, comprado no ano passado de Portugal, tem o interesse de aumentar a sua franquia de clubes e comprar outros clubes ao redor do mundo. Dentre esses clubes estão na mira desse grego, temos o Monza da Itália e temos o Vasco da Gama do Brasil. Inclusive, diante desse interesse, diante dessa vontade de aumentar a franquia de clubes no futebol mundial, o executivo grego ele contratou Edu Gaspar, um diretor que iniciou a sua carreira no Corinthians, foi campeão da Libertadores com o Tite, o clube paulista. Após essa conquista, o Tite ele é levado à seleção brasileira e leva o Edu Gaspar junto com ele, faz um trabalho muito bom na seleção e passou todos esses últimos anos no Arsenal. É um nome muito competente, de muito conhecimento, de muito gabarito. E foi chamado pelo Evangelos Marinakis para aumentar e expandir essa franquia, até servir como uma ponte aqui para o Brasil, por conta desse interesse no Vasco. Após essa primeira informação, as redes sociais, tanto do Evangelos Marinakis quanto do seu filho, foram simplesmente invadidas. Seu filho ele trabalha junto com o pai dentro dessa sociedade de futebol. E aí, começou algumas coisas serem especuladas que movimentaram muitos bastidores da colina histórica. Por exemplo, em setembro, o filho dele esteve aqui no Rio de Janeiro. Isso movimentou, isso agitou, especulação foi criada, mas a gente foi buscar informações e o motivo, que fez o filho dele vir aqui ao Rio foi a final que o Olympiacos teve contra o Flamengo no Maracanã do Mundial de Clubes. O Olympiacos acaba perdendo, o Sub-20, tá? Contra o Sub-20 do Flamengo. Será que aconteceu alguma coisa? Aí eu não sei. Talvez ele tenha vindo aqui há 2 meses atrás e até já conversado com algumas pessoas do Vasco. Mas a gente não sabe. O certo é, ele esteve no Brasil, ele esteve no Rio especificamente. Porém, ele coloca uma foto, tá? Com uma imagem de caravela. E a torcida do Vasco, que já tá animada, se animou ainda mais. Só que aí a gente não tá aqui pra mentir. Não é nada isso. Assim, pelo menos pode não ser nada. Porque a família, de Evangelos Marinakis, o pai de Evangelos Marinakis, esse bilionário, magnata grego, ele começou toda a sua riqueza dentro desse negócio marítimo. E a família dele é rica, é bilionária, tem essa fortuna de 22 bilhões de reais por conta do negócio marítimo. Então, ele colocou de fato uma foto, com a caravela no seu antebraço. Mas isso não é significando que ele tem um negócio com o Vasco. É porque a família dele é apaixonada por embarcação, é apaixonada pelo mar, tem um negócio envolvendo embarcações e por isso que aquela foto foi postada. Essa foto que apareceu aí na imagem a vocês. Mas as especulações continuam, até porque nesse momento o que está acontecendo. Gente, vou parar aqui o vídeo. Só vou fechar a janela porque tá um vento danado. E eu não vou ficar aqui gravando com esse ventão. E vai ficar... Pronto, parei e fiz uma transição rápida aqui. O que estava acontecendo como a gente estava falando, A família dele é apaixonada e não tem nada a ver com caravela, etc, etc. Talvez, assim, o fato do Vasco ser um clube com uma caravela ali no escudo possa ter apaixonado. Caraca, o grego olhou e falou, irmão, o escudo do cara, o escudo desse clube do futebol brasileiro tem uma caravela, a gente é apaixonado por caravela, tem tudo a ver, vamos embarcar nesse negócio. Talvez. Mas não é nada campo de especulação. Porém, o que está acontecendo hoje que aí aumenta ainda mais as especulações? Esse grego, o filho desse grego, do Evangelos Marinakis, teve a sua rede social invadida
por torcedores do Vasco. Tanto o filho dele, quanto ele mesmo, quanto o pai, né? O dono de tudo, o dono da grana. A torcida do Vasco invadiu as redes. Com o tal, vem pro Vasco, vem pro Gigante, vem pro Cruz Maltino. E o filho dele passou a seguir o Vasco da Gama nas redes sociais. A gente trouxe isso, salvo engano, a vocês ontem de manhã ou anteontem de manhã. Mas o que tá pegando mais é que ele não apenas seguiu o Vasco. Como ele tá começando a interagir com torcedores. E essa interação que ela é muito interessante. Nesse momento, o filho de Evangelos Marinakis segue dois personagens muito influentes, até demais no Vasco, que é Júlio Brandt, pessoa que ajudou essa gestão do Pedrinho, como por exemplo com a Betfair, foi uma ponte importante aí nessa chegada do novo patrocinador Master, e o Zé Colmeia, figurão, né? Um nome aí que sempre está envolvido quando se trata de Vasco da Gama em alguma coisa. E um nome de muito conhecimento no mercado. Zé Colmeia pode parecer ser uma figura meio assim abstrata, louca, mas é alguém de um conhecimento absurdo. E o filho de Evangelos Marinakis está seguindo esses dois personagens. Além disso, ele está interagindo a ponto de começar a curtir comentários de alguns torcedores. De vários torcedores, inclusive. Um desses comentários curtidos foi de Dan Lessa. Dan Lessa é um outro influenciador Cruz Maltino muito famoso, muito renomado. Não é um influenciador apenas de Vasco, mas de futebol. Ele curtiu um comentário do Dan Lessa onde ele bota "vem para o Gigante". E o Dan Lessa, ele foi lá no chat, aproveitou esse gatilho e mandou uma mensagem de texto gigantesca em grego pro filho de Evangelos Marinakis, tentando causar esse desejo ainda maior de uma chegada ao Vasco. Ou seja, as coisas elas estão começando a acontecer. Muito mais no on por parte da torcida. No off, ou seja, nos bastidores, talvez as coisas aumentem. E aí, recentemente, a gente teve a informação de que até uma proposta tinha acontecido. Já desse grego. Mas o Vasco ele já fez questão de vir a público e negar qualquer tipo de proposta. O Vasco hoje, pela parte da manhã, no seu próprio site, ele trouxe as seguintes aspas, olha. Não houve nenhuma proposta formal para a compra de percentual da Vasco SAF. Afirmações sobre propostas concretas de investidores são mentirosas. Até agora, apenas sondagens iniciais. A venda do Vasco não pode ser feita de forma precipitada, como um simples anúncio para vender ao primeiro interessado. Na venda anterior, essa abordagem se mostrou um fracasso e colocou o patrimônio do Vasco em risco. A associação mantém a intenção de vender e procura um investidor que compreenda a grandeza e a história do Vasco, seja capaz de atacar as dívidas, de investir e melhorar a estrutura do futebol. Enquanto buscamos um novo parceiro, o Vasco não vai poder ficar parado e segue com sua reestruturação financeira. Ou seja, mais evidenciado do que nunca, de que nesse momento o Vasco ele vai se reestruturando financeiramente enquanto não tem um parceiro, não vai ficar parado, não vai ficar esperando nada, vai tentar seguir com seus próprios passos, mas está assim no mercado, recebendo sondagens, recebendo interesses, recebendo contatos e esperando a sua venda. E aí fica a pergunta, será que nesse texto que a gente leu, onde foi se confirmado que há sondagens iniciais, será que esse grego Evangelos Marinakis está nesse bolo? Será que já houve sondagem? Será que já houve negócio? Bom, meu amigo, tem muita coisa aí acontecendo e talvez, realmente, esse negócio venha a ser muito mais do que apenas uma especulação. Deixa aí nos comentários a sua opinião. E agora a gente traz aqui a vocês um vídeo bem legal que o TNT Sport, essa emissora, tão forte, tão conhecida, trouxe aí, ó, na parte da tarde, uma conversa entre o André Henning, um grande narrador, com o Fred Caldeira, um setorista do futebol inglês, que conhece bem esse grego Evangelos Marinakis e todo esse perfil. Eu queria dar uma passada rapidamente pelo assunto Edu Gaspar, que eu conversei ontem rapidamente com o Beckler, que estava lá em Milão para Inter e Arsenal. A gente conversou rapidamente outro dia. Ele realmente está indo lá para o conglomerado do Marinakis, Evangelos Marinakis, que é o bilionário grego lá do ramo marítimo. Esse é a figura. Esse é o cara. Ele é do ramo marítimo. Dream, love, create, fight, survive, win. Olha que beleza. Diz muito sobre ele. Diz muito sobre ele isso aí, tá? Sonhe, ame, crie, lute, sobreviva e vença. Bacana. Enfim, o Edu Gaspar vai ser o CEO internacional do grupo. E aí ele chega para comandar já Nottingham Forest,
Olympiacos e Rio Ave, de Portugal. E aí já começa a surgir aqui no Brasil um interesse no Vasco da Gama, que teve todo o entreveiro aí com a 777 e tal. Pode parecer que é muito cedo, né? O Edu assumiu tem 2, 3 dias. Como assim já tá interessado? Mas a gente não sabe também se o Edu não foi contratado porque existe um interesse no futebol brasileiro e tinha uma conversa ali com o Vasco, sei lá, um namoro, uma tentativa de aproximação. E aí o bilionário falou, pera um pouquinho, então eu quero contratar um cara que tenha, né, familiaridade com o país, E aí vem o Edu, enfim, pode ser as duas possibilidades. Ou tá começando a ter um interesse, ou já tem um interesse, enfim. Mas o Edu, ele vai para expandir o negócio do bilionário. Então, o Vasco pode ser um caminho, não pode, Fred? Pode ser um caminho. Não sei em que pé estão as negociações, se existem negociações ou se está só no campo de especulação, de sondagem. Cara, talvez com o tempo seja mais interessante a gente se debruçar com mais energia nessa figura do Marinakis, mas ele é um personagem riquíssimo, extremamente controverso. No futebol grego, ele é um deus para os torcedores do Olympiacos e um demônio para os torcedores adversários. Ele já foi investigado e não chegou nem ao pé de denúncia, tá? Mas já foi investigado por manipulação de resultado, por suborno a árbitros no futebol grego. Ele é um cara que, nesse momento, enquanto proprietário do Nottingham Forest, está suspenso pela Federação Inglesa por ter cuspido no chão enquanto a equipe de arbitragem passava por ele na derrota do Forest para o Fulham em setembro, agora pela Premier League. E é divertidíssimo. É um negócio simbólico, né? De ele não cuspiu no cara, mas ele tipo mandou a mensagem, era para você esse aqui. E ele foi, enfim, indiciado pela federação e ele tentou apelar, e na apelação o argumento de defesa foi de que, porque ele fuma de 2 a 3 cigarros por dia, ele tem muita tosse. Então ele estava com uma tosse naquele momento, ele calhou dele cuspir quando o árbitro responsável, na visão dele, pela derrota do Nottingham Forest, que, aliás, o Forest está voando, né? O Marinakis, ele chega aqui em 2017, ele retoma o Forest para a Premier League depois de 23 anos, e nesse momento o Forest ele está no G4 da Premier League, com mais pontos do que o Arsenal, o Tottenham, Chelsea, etc. e tal. Mas, enfim, ele está suspenso, já cumpriu 3 jogos, tem mais 2 jogos de suspensão por conta desse cuspe no chão. É uma pessoa extremamente, falei, de uma história rica e muito controversa, que a gente pode se debruçar caso esse interesse no futebol brasileiro ou no próprio Vasco ele se concretize. E você falou que ele é amado pelos torcedores do Olympiacos. Ele compra o Olympiacos, eu acho que há 10 anos. 2010, já tem quase 15. Ele ganhou 7 vezes o Campeonato Grego. E agora ganhou a Conference League, né? O primeiro clube grego campeão europeu da história. Vamos aguardar aí os próximos passos do... Eu acho muito cedo, né, para se falar em... Pô, ele tá comprando o Vasco. Mas calma, né? Ele pode, como eu disse, já ter sondado ali, já ter vislumbrado a possibilidade de um bom negócio aqui, e o Edu agora vai ser o cara para levar isso adiante, ou já pode ter sido uma ideia do Edu que chegou e falou, olha, você me falando aqui do seu projeto, eu acho que nós temos um caminho ali, então vamos aguardar, mas eu já vejo muita gente aqui no chat pedindo para ele comprar o clube. Compro o meu, enfim. Calma. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? Realmente uma situação bem complexa. Será que tem algo rolando? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Vascão, para continuar aqui com o vídeo e finalizar, eu não quero me prolongar muito, porque é uma situação que não gera algo legal em mim, que é muito chato ver essa situação acontecendo. Como eu disse já na introdução, eu acredito que já falei muito e já deu para entender qual é o meu pensamento com relação a isso.
A gente valoriza muito os nossos crias. Muito. Eu sei o que o Eric Marcos está fazendo lá no Ludogorets da Bulgária. Eu sei que o Paulo Vitor, cria do Vasco, ele estava no Real Valladolid. Lembra do Paulo Vitor, de mó tempão? Tava no Real Valladolid. Eu sei que ele passou um tempo no Cruzeiro. Eu sei que ele jogou essa temporada no Novo Horizontino. Eu sei que o Evander, ele tá no Portland Timbers. Eu sei que o Peck tá brilhando no Los Angeles Galaxy. Eu sei que o Douglas Luiz, ele é rejeitado na seleção brasileira, mesmo jogando muita bola na Juventus nessa temporada, como jogava muita bola na Aston Villa no ano passado. Eu sei que o Paulinho, ele brilha no Atlético Mineiro, isso é mais fácil, porque tá aqui pertinho. Eu sei que o Jordi, que é um cria, ele tá brilhando no Novo Horizontino e tá quase chegando à Série A do Campeonato Brasileiro como titular no gol do Clube Paulista, que hoje disputa a Série B. Eu sei dos crias. Eu creio que você também sabe de muitos aí. Muitos crias você deve saber o que tá acontecendo. O Vascaíno, ele valoriza quem joga na sua base. Só que, infelizmente, a base não tá valorizando o Vasco como instituição. E a partir do momento, meu amigo, que a base, os jogadores criados aqui, alimentados no Vasco, estudando no Vasco, muitos morando no Vasco, não valorizam o Vasco, pergunta que eu te faço é: por que a gente vai valorizar o Vasco? E aí hoje o Andrei Santos, ele novamente apareceu. O mesmo Andrei que lá no ano passado, e não me venha com papo, fez de tudo para não fechar com o Vasco. O Andrei não queria o Vasco. O Andrei queria o Palmeiras ou qualquer outro clube. Assim como ele fez de tudo para sair no início do ano passado. O Andrei não queria ficar no Vasco da Gama, queria ser vendido. E foi. Foi pro Chelsea, não foi bem lá. Foi trabalhando no Strasbourg do futebol francês, ok. Tem mérito dele. Mas hoje ele deu uma entrevista recentemente que foi divulgada hoje. Uma entrevista, eu não vou conseguir lembrar, que salvo engano foi pro TNT Sports ou pra ESPN, eu quero lembrar pra dar a fonte. A Cazé TV, olha, nenhum dos dois. E o André é questionado sobre um retorno ao Brasil. Que ele fala, claro, que um retorno mais pra frente, eu priorizo o Vasco. Mas ele não fala só isso. Ele, ao invés de valorizar mais o Vasco, o clube que o gerou, o clube que o criou, o clube onde ele é cria, ele valoriza mais o Corinthians, cara. Olha que loucura. Dê uma olhada aí nas palavras do Andrei e realmente me responde nos comentários se eu tô falando demais, se eu tô vendo demais, ou se você concorda aí com a minha opinião. Claro que num retorno mais pra frente eu iria priorizar o Vasco, mas eu tenho uma promessa com a minha esposa de voltar e fazer de tudo pra jogar no time dela, né, que é o Corinthians. E quando eu prometo, eu sempre tenho que cumprir, né? Sempre quando tem jogo do Corinthians, a gente acaba vendo junto e ela fala, ó, tem que jogar lá, tem que jogar lá. Ela já comprou a camisa do Corinthians pra mim. E aí, Vascaíno, sinceramente, por favor, deixa a sua opinião nos comentários. Eu tô falando demais? Ou tô sendo chato demais? Ou não? Ou realmente o Andrei se perdeu um pouquinho aí? Acho que às vezes precisava valorizar mais um pouquinho um clube que tanto valorizou. Mas enfim, a gente fica por aqui, tá? Esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo dessa sexta-feira. E já já estaremos aí de volta com o nosso Boa Noite Gigante, contando com a presença de todos vocês. Show? Vamos que vamos, Vascaíno. Se inscrevam, compartilhem, deixem a sua opinião aí nos comentários, é claro. E como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.